Olá! A memória tem um cheiro específico. A casa dos meus pais, uma mansão colonial preservada no coração do bairro do Pacaembu, sempre cheirou a cera de carnaúba, aos lírios brancos que a minha mãe cultivava no jardim de inverno e ao tabaco doce do cachimbo do meu pai. Era um santuário. Desde que eles faleceram, há mais de uma década, eu mantive a propriedade intacta, uma cápsula do tempo, limpa semanalmente por uma equipe de confiança, um lugar onde eu ia 2 vezes por ano, sozinho para beber um uísque em silêncio e lembrar de onde o meu império de asfalto e diesel começou. Eram 3 da tarde, de uma terça-feira chuvosa de novembro. Eu não deveria estar ali. Eu deveria estar num voo para Frankfurt, mas uma greve de controladores de tráfego aéreo na Europa adiou a minha viagem. Decidi, num impulso raro de nostalgia, passar na velha casa para buscar um relógio de bolso antigo do meu pai que eu queria levar para a Alemanha para ser restaurado. Girei a pesada chave de latão na fechadura da porta dupla de jacarandá. O mecanismo rangeu. Quando a porta se abriu, o meu cérebro treinado para processar dados de logística global em milissegundos paralisou. O cheiro de cera e lírios havia desaparecido, engolido por um miasma nauseabundo. O ar estava impregnado com o odor azedo de suor velho, cerveja choca derramada, fumaça de cigarro eletrônico e o cheiro químico, adocicado e inconfundível de drogas sintéticas. Dei um passo para dentro do hall de entrada. Os meus sapatos italianos não deslizaram no piso de mármore Carrara, eles grudaram. O chão estava coberto por uma película pegajosa de álcool seco e lama. Caminhei até a sala de estar principal, o coração batendo num ritmo perigosamente frio. A visão era o retrato de um saqueamento bárbaro. Os sofás de veludo bordô, trazidos da Itália nos anos 80, estavam manchados e rasgados. Garrafas de vodka barata e energéticos vazios entulhavam a lareira de pedra. No centro do tapete persa autêntico, que a minha mãe escovava com as próprias mãos, havia uma poça escura e seca de vômito, misturada com cacos de vidro de uma garrafa de uísque quebrada. Mas o que fez o meu sangue congelar nas veias, transformando a minha surpresa num ódio vulcânico e silencioso, foi a parede principal, o retrato a óleo da minha mãe, pintado em 1985, estava torto, e bem no meio da moldura folheada a ouro, alguém havia colado um adesivo de neon rosa com os dizeres After do fim do mundo, VIP. Alguém não apenas invadiu o meu santuário, alguém o transformou num prostíbulo clandestino, numa rave subterrânea regada a sujeira e desrespeito. Eu não gritei, não chamei a polícia. O pânico e o escândalo imediato são as armas dos fracos. Eu sou um homem de 53 anos que construiu uma fortuna controlando variáveis. Caminhei lentamente pelos cômodos, dissecando a cena do crime. O porão, antes uma adega climatizada, estava forrado de luzes estroboscópicas, arrancadas e preservativos usados. Não havia sinais de arrombamento nas janelas blindadas ou nas portas. O alarme de segurança, um modelo robusto da década passada, não havia sido desativado à força. Ele havia sido desligado com a senha mestre. E só existiam 2 pessoas vivas que possuíam as chaves físicas daquela casa e a senha do painel: eu. E a pessoa a quem eu confiei a manutenção esporádica do imóvel enquanto eu viajava ao mundo, a minha prima, Roberta. Para entender a anatomia de um herege, é preciso olhar para a sua mediocridade. Roberta, a filha do irmão mais novo da minha mãe, tem 34 anos. Ela é o clichê ambulante da herdeira falida, que tenta sobreviver de aparências na era digital. Auto-intitulada produtora de eventos e influenciadora de lifestyle, Roberta passava os dias postando fotos em restaurantes que não podia pagar e mendigando convites para festas na alta sociedade paulistana. Quando o pai dela morreu
deixando apenas dívidas, eu assumi a responsabilidade moral pela família. Paguei a faculdade de Relações Públicas de Roberta, que ela abandonou no último semestre, e dei a ela uma mesada generosa. Há 2 anos, quando a minha agenda internacional se intensificou, confiei a ela as chaves da casa dos meus pais. A instrução era simples: vá lá uma vez por mês, abra as janelas para arejar, pague os jardineiros e garanta que tudo esteja em ordem. É um lugar sagrado para mim. Ela sorriu, beijou o meu rosto e disse: pode deixar, primo Fernando. Eu cuidarei da casa como se fosse a minha alma. E ela cuidou. Ela vendeu a alma do meu templo. Parei no meio da sala de jantar destruída. Havia um iPad esquecido, debaixo de uma das poltronas reviradas, um modelo antigo, com a tela trincada. Peguei o aparelho. A bateria estava em 2%, mas ele não tinha senha de bloqueio. A arrogância de quem frequenta essas festas clandestinas é achar que estão entre amigos. Abri o aplicativo de mensagens. O aplicativo do Telegram estava logado numa conta anônima, mas o grupo principal, com mais de 500 membros, chamava-se Secret Mansion, Pacaembu. Comecei a ler o histórico. As mensagens detalhavam a venda de ingressos a R$ 1.000 a cabeça, a venda de drogas sintéticas no porão e as instruções para não estacionarem os carros na rua para não alertarem os vizinhos ricos do bairro. Mas a peça de resistência, a confissão do crime e do preconceito estava num áudio enviado pela administradora do grupo, cujo apelido era Beta sublinhado Boss. A voz inconfundível da minha prima Roberta ecoou pelo alto-falante do iPad. Gente, relaxa. O dono da casa é o meu primo Fernando. O cara é um dinossauro corporativo. O velho tá beirando a senilidade com aquele monte de empresa. Ele só sabe olhar para a planilha de caminhão e viajar para a Alemanha. Ele nem sabe o que é uma rave. Para ele, a vida é trabalhar e dormir. A casa tá lá, mofando. Ele não pisa lá há quase 1 ano. Ele acha que a tecnologia de segurança dele é foda, mas é um sistema de 10 anos atrás. Eu tenho a senha mestre. O velho nunca vai notar. Ele tá ultrapassado. O tempo dele já passou. Fiquem tranquilos. Mês que vem, tem a edição de Natal do Baile do Fim do Mundo. Vai ser épico. O velho está beirando a senilidade. O tempo dele já passou. As palavras bateram nas paredes da mansão vazia e ecoaram na minha mente. A juventude tem essa falha de software gravíssima. Eles confundem o silêncio da maturidade com ignorância. Eles acham que, porque não postamos as nossas vidas na internet, nós não sabemos como o mundo funciona. Roberta olhou para os meus cabelos grisalhos e viu um alvo fácil. Ela me viu como uma relíquia analógica, um caixa eletrônico burro que poderia ser explorado enquanto a nova geração desfrutava do patrimônio que custou o suor sangrento do meu pai. Desliguei o iPad e o guardei no bolso do meu sobretudo. Eu poderia ligar para a polícia, poderia processá-la, cortar a mesada dela e expor o caso na justiça civil. Mas um processo judicial é lento, frio e privado. A dor de uma multa não ensina caráter a um narcisista. O que destrói um parasita social que vive de status e de humilhar os mais velhos é a erradicação pública. É a desconstrução da fachada dela na frente das únicas pessoas que ela ainda tenta impressionar. Eu não iria apenas fechar a casa. Eu ia transformar a edição de Natal do Baile do Fim do Mundo dela no inferno pessoal que ela mesma arquitetou. Saí da casa, tranquei a porta de jacarandá e entrei no meu carro blindado. A primeira regra da guerra de emboscada é: nunca deixe o inimigo saber que você pisou no campo minado dele. Peguei o meu telefone criptografado e liguei para uma equipe especializada de limpeza de cenas de crime corporativo. Homens discretos, caros, que trabalham de madrugada e não fazem perguntas. Preciso de uma esterilização completa nível 3 numa mansão no Pacaembu. Ordenei.
limpeza química do chão ao teto, odores neutralizados com geradores de ozônio. Estofados higienizados ou substituídos por cópias exatas em 48 horas. Ninguém no bairro pode ver o movimento. Quando terminarem, a casa deve estar parecendo um museu intocado. O pó deve estar milimetricamente no mesmo lugar de um ano atrás. Durante os 3 dias seguintes, a equipe de limpeza operou milagres. A casa foi purgada do cheiro de vômito, álcool e suor. O adesivo neon foi removido da moldura da minha mãe e o quadro foi realinhado com um nível a laser. Os cacos de vidro desapareceram. O chão de mármore Carrara foi polido até refletir a luz dos lustres antigos como um espelho de prata. Quando Roberta voltasse à casa para avaliar o estrago da última festa e preparar a próxima, ela não encontraria o caos que deixou. Ela encontraria a casa impecável. Na cabeça oca e arrogante dela, ela pensaria: uau, a minha equipe de faxina clandestina fez um trabalho espetacular. Eu sou um gênio intocável. O velho dinossauro nunca saberá. O excesso de confiança é o anestésico que o predador injeta na presa antes de devorá-la. Na sexta-feira à noite, com a casa perfeitamente restaurada, acionei o segundo estágio do meu plano. Desci com o meu carro para a garagem subterrânea da mansão. Comigo estava Carlos, o meu diretor de inteligência cibernética e segurança patrimonial da Siqueira Logística, um homem de 50 anos, ex-perito federal, que partilha do meu desprezo visceral por golpistas juvenis. Nós dois entramos no silêncio da casa morta, carregando 4 maletas pesadas de equipamento militar Pelican. O sistema analógico que ela mencionou no áudio, chefe, ainda está ativo? Carlos perguntou, olhando para o velho painel de botões na parede do hall. Sim, eu respondi abrindo a maleta e retirando um rolo de cabos de fibra ótica extremamente finos. Ela acha que esse painel obsoleto é a única linha de defesa da casa. O que o senil aqui vai fazer é instalar um sistema nervoso central paralelo, totalmente oculto, que opera fora da rede Wi-Fi comum. Trabalhamos em silêncio durante todo o fim de semana. Nós não instalamos câmeras comuns, que emitem luzes vermelhas e podem ser descobertas por qualquer adolescente bêbado com a lanterna do celular. Nós operamos a cirurgia nas entranhas do santuário, embutimos microcâmeras com sensores termais de tecnologia militar nas sancas de gesso centenárias do teto da sala de jantar. Perfuramos milimetricamente as pupilas dos retratos a óleo pintados nos anos 70, instalando lentes pinhole que transmitiam imagem em 4K e visão infravermelha. No porão, o antigo santuário de vinhos do meu pai, que ela converteu em pista de dança de drogas sintéticas, instalamos microfones direcionais ultrassensíveis camuflados dentro das arandelas de ferro fundido originais da casa. Os cabos finos, como fios de cabelo, desciam por dentro do encanamento desativado, convergindo para um servidor DVR isolado e blindado, enterrado no subsolo da caixa de força externa. O sinal era retransmitido, via rádio criptografado, direto para o bunker na cobertura do meu prédio nos jardins. Ela pode desligar o alarme velho quantas vezes quiser, Carlos disse, espanando o gesso invisível do teto, após finalizar a última câmera na lareira. O sistema dela é uma ilusão. Nós agora temos controle visual, térmico e auditivo de cada milímetro desta propriedade em alta definição, mesmo na escuridão total. Quando ela realizar a festa clandestina de Natal, nós veremos até o suor no rosto dos invasores. Olhei ao redor da sala de estar imaculada. O retrato da minha mãe, com a pequena câmera invisível perfeitamente disfarçada na sombra da moldura, parecia aprovar o meu plano com um olhar severo. Excelente, Carlos. O palco está montado. Os convidados do submundo
comprarão os seus ingressos sem saber que estão pagando para atuar no maior reality show criminal de São Paulo. Mas todo grande espetáculo precisa de uma plateia seleta. E eu sei exatamente quem eu vou convidar para assistir ao colapso dessa herege. Dezembro chegou, trazendo a brisa quente de verão e o frenesi típico de fim de ano. O mercado financeiro operava em alta, mas a minha atenção estava voltada exclusivamente para a teia que eu estava tecendo. A família Siqueira não é gigantesca, mas é extremamente tradicional, conservadora e pautada no respeito às hierarquias construídas pelo meu pai. Os meus 2 tios mais velhos, tias viúvas e primos distantes são juízes, médicos e empresários rigorosos. Para eles, a moralidade é a espinha dorsal de qualquer relação. E Roberta sempre posou de jovem empreendedora, esforçada e respeitadora nas ceias de fim de ano, tentando extrair pequenos empréstimos e investimentos dessa velha guarda. 2 semanas antes do Natal, enviei convites físicos, impressos em papel vergê, com letras douradas, para todos os 12 membros seniores da família. O convite era direto. Convido a família para a tradicional ceia de Natal, que este ano será realizada de forma especial na minha cobertura nos jardins. Motivo duplo: celebraremos o nascimento de Cristo e revelarei um projeto monumental de preservação da memória e do patrimônio dos nossos amados pais, Vicente e Helena Siqueira. A presença de todos é fundamental para a assinatura dos documentos históricos. Fernando. A palavra patrimônio, no vocabulário de famílias abastadas, é um ímã irresistível. A velha guarda confirmou presença imediatamente. A única pessoa que precisava declinar estrategicamente do convite para o plano funcionar perfeitamente era ela, a parasita. E a matemática do crime não me decepcionou. 3 dias depois de os convites serem enviados, recebi uma ligação de Roberta. A voz dela no telefone esbanjava aquela doçura artificial, melosa e ensaiada, que me causou um nó no estômago. Fernando, primo amado, ela disse, com barulho de trânsito ao fundo. Eu recebi o seu convite lindo. Fiquei tão emocionada com essa ideia de preservar a memória do tio Vicente e da tia Helena. A casa do Pacaembu é um tesouro, né? Eu cuido dela com tanto amor, você sabe. Eu sei o quanto você se esforça por aquela casa, Roberta. Eu respondi, a minha voz saindo com a frieza de um bisturi. É por isso que faço questão da sua presença na ceia. Será um momento de comunhão e gratidão. Ela suspirou, dramaticamente do outro lado da linha. A atriz medíocre estava entrando em cena. Primo, você não tem ideia de como o meu coração está partido. Mas eu não vou poder ir à ceia no dia 24. Eu assumi um compromisso espiritual há meses. O padre Jonas, da paróquia da Zona Sul, pediu a minha ajuda para coordenar um retiro beneficente de Natal para jovens dependentes químicos. Eles precisam de orientação, de carinho na véspera de Natal. Eu serei a coordenadora do alojamento a noite inteira. É uma missão de caridade, Fernando. Eu sei que o tio Vicente, de onde ele estiver, vai abençoar a minha escolha de ajudar os necessitados em vez de comer peru num banquete. O cinismo psicopata da mentira dela foi tão grotesco, tão perfeitamente diabólico, que eu quase soltei uma gargalhada sombria no meu escritório. Ela não apenas estava mentindo para faltar ao jantar e hospedar a sua rave clandestina na casa dos meus pais. Ela estava usando a caridade, a religião e a dependência química como álibis para ir vender drogas sintéticas e profanar um templo familiar. Ela cavou um buraco e agora estava encomendando 10 toneladas de cimento para se enterrar viva. Roberta, eu disse, injetando uma dose de falsa emoção e orgulho patriarcal na voz. Eu estou profundamente comovido. O meu pai teria um orgulho imensurável de ver a mulher
altruísta, bondosa e dedicada aos necessitados que a sobrinha dele se tornou. O sacrifício de passar a noite de Natal ajudando jovens dependentes químicos é uma atitude de santa. A sua ausência física será sentida na nossa mesa, mas a sua presença espiritual iluminará a nossa noite. Vá em paz, cumpra a sua missão. Ela se despediu com beijos barulhentos, aliviada. O velho dinossauro senil comprou a mentira da caridade sem fazer uma única pergunta. O campo estava limpo para a Secret Mansion, edição Baile do Fim do Mundo. Ela achava que era a grande mestra do crime perfeito. Desliguei o telefone, levantei-me da minha cadeira de couro, caminhei até a grande parede de vidro do meu escritório e olhei para a cidade de São Paulo, iluminada abaixo de mim. A contagem regressiva para a noite de Natal havia começado, e na minha ceia não serviríamos apenas peru assado e vinho Bordeaux. Nós serviríamos a verdade, crua, nua e projetada em alta definição. A noite de 24 de dezembro desceu sobre São Paulo com uma garoa fina que embaçava as janelas do chão ao teto da minha cobertura nos jardins. Lá dentro, no entanto, o clima era de uma elegância imaculada e quente. O cheiro de peru assado com trufas negras, castanhas e o aroma amadeirado de um vinho. Barolo Safra 2010 preenchiam os 800 metros quadrados do salão principal. A mesa de jantar de 4 metros estava impecavelmente posta, com a prataria da família e taças de cristal boêmio. Sentados ao redor dela estavam os pilares da árvore genealógica dos Siqueira, 12 convidados da mais estrita velha guarda conservadora. À minha direita estava o meu tio Humberto, um desembargador aposentado, rígido como uma estátua de granito. À minha esquerda, a tia Carmen, viúva de um cirurgião renomado e guardiã da moralidade católica da família. Havia primos diretores de bancos e advogados criminalistas, pessoas cujo ativo mais valioso não era o dinheiro, mas a reputação irretocável de um sobrenome que o meu pai demorou décadas para polir. A ausência de Roberta, a minha prima, foi o primeiro assunto da noite, como eu havia meticulosamente planejado. Fernando, meu sobrinho, o tio Humberto disse, limpando os lábios com o guardanapo de linho. A atitude da Roberta de faltar à nossa ceia tradicional para cuidar de dependentes químicos numa paróquia periférica. Eu confesso que estou comovido. Eu sempre a achei uma jovem um tanto fútil, deslumbrada com a internet. Mas parece que a idade trouxe maturidade e fé àquela menina. Uma verdadeira missão de sacrifício na véspera de Natal. Um anjo, Humberto. A tia Carmen completou, com os olhos brilhando de emoção. Deixar o luxo desta mesa, o conforto da família, para ir lavar os pés dos necessitados e dar conforto aos viciados. O seu falecido pai, Fernando, o nosso saudoso Vicente, estaria chorando de orgulho da sobrinha que ele tanto ajudou. Eu levantei a minha taça de Barolo. O rubi escuro do vinho refletia a luz do grande lustre de cristal acima de nós. Carlos, o meu diretor de inteligência, estava discretamente posicionado no fundo da sala, vestido com um terno escuro, segurando um tablet corporativo encadernado em couro. Ele era o maestro oculto da minha orquestra sinfônica de destruição. A Roberta. Eu brindei, a minha voz saindo com uma solenidade grave e profunda que exigiu toda a minha capacidade de autocontrole para não se transformar num rosnado de ódio. Que o sacrifício noturno dela com os dependentes químicos seja visto e reconhecido por todos nós, e que a memória do meu pai e da minha mãe, cujo patrimônio ela jurou proteger com a própria alma, seja o farol desta noite. Todos ergueram as taças. O som dos cristais tilintando foi o último ruído de paz daquele Natal. Meus queridos tios, tias e primos, eu continuei,
pousando a taça na mesa, assumindo o controle absoluto do ambiente. Como eu mencionei no convite, esta noite não é apenas uma ceia, é uma celebração do patrimônio moral que os meus pais nos deixaram, a velha casa do Pacaembu, o santuário onde a maioria de vocês celebrou aniversários nas décadas de 80 e 90. Para honrar esse legado, eu instalei um sistema de segurança e monitoramento de última geração na propriedade para garantir que a casa esteja sempre protegida contra os males do mundo moderno. E eu preparei uma pequena transmissão ao vivo para que possamos juntos fazer um brinde virtual à casa que construiu o nosso sobrenome. O tio Humberto sorriu, satisfeito com a homenagem. Uma excelente ideia, Fernando. O seu pai sempre foi um homem à frente do seu tempo, com segurança. Fiz um sinal imperceptível com a cabeça na direção de Carlos. As luzes da cobertura diminuíram suavemente, controladas pela automação central. Uma gigantesca tela de LED de 100 polegadas desceu do teto de gesso, cobrindo a parede de mármore branco à frente da mesa de jantar. A tela piscou. O logotipo da Siqueira Logística desapareceu, dando lugar a um mosaico de 4 câmeras de altíssima definição. A qualidade 4K, com correção noturna, iluminou o salão. Mas o que a tela exibia não era um santuário silencioso e nostálgico. A primeira câmera mostrava a fachada da mansão no Pacaembu. As luzes externas estavam apagadas, mas as lentes infravermelhas revelavam dezenas de carros de luxo, estacionados, de forma caótica sobre o gramado impecável que a minha mãe cultivava. Homens corpulentos, armados e vestidos de preto, fumavam cigarros eletrônicos no portão da garagem, operando como seguranças clandestinos. A segunda câmera exibia a sala de estar principal, a mesma sala onde eu estivera dias atrás. A tia Carmen apertou os olhos, confusa. Fernando, o que é isso? Tem pessoas na casa do Vicente. E por que a sala está com essas luzes piscando? A sala de estar, o templo da minha mãe, estava lotada de centenas de jovens suados. Canhões de laser rasgavam o teto centenário. O sistema de áudio direcional captou o som e o transmitiu para os alto-falantes da minha cobertura. Um baixo eletrônico pesado, distorcido, animalesco. Pessoas dançavam freneticamente em cima dos sofás de veludo italiano restaurados. Garrafas de bebida alcoólica eram passadas de mão em mão. Um casal seminíquo se contorcia no tapete persa. E bem no meio da parede, sobre o retrato a óleo da minha falecida mãe, o letreiro de neon rosa piscava obscenamente After do fim do mundo, VIP. O silêncio na minha mesa de jantar tornou-se asfixiante. Os garfos caíram dos pratos. O desembargador Humberto levantou-se lentamente, o rosto perdendo toda a cor, a respiração presa na garganta. Meu Deus! Sussurrou a tia Carmen, cobrindo a boca com as 2 mãos, os olhos arregalados em choque absoluto. É uma invasão, Fernando! A casa do seu pai foi invadida por criminosos. Chame a polícia imediatamente. Calma, tia Carmen. A minha voz cortou o pânico dela como uma faca de gelo cirúrgico. Eu não me levantei. Permaneci sentado na cabeceira, cruzando as mãos sobre a mesa. A casa não foi invadida. Ninguém arrombou a fechadura. A senha do alarme foi digitada corretamente. Esta não é uma invasão, é um empreendimento comercial. E a organizadora do evento, a dona do letreiro de neon, está prestes a aparecer para garantir o conforto dos seus ilustres clientes. Carlos mudou o mosaico. A tela gigante preencheu-se com a imagem da câmera 3, instalada no porão, a antiga adega climatizada do meu pai. A imagem era nítida, brutal e inescapável. No porão, cercada por caixas de som e fumaça de gelo seco,
Havia uma mesa improvisada com tábuas de madeira sobre antigos barris de carvalho. Atrás da mesa, sentada numa cadeira alta, iluminada por um foco de luz negra, estava a coordenadora do Retiro Beneficente, a Santa do Natal, Roberta. Ela usava um top de paetês fluorescentes e óculos escuros espelhados. Na frente dela, montanhas de dinheiro vivo em notas de R$ 100 amontoavam-se ao lado de dezenas de pequenos sacos plásticos contendo comprimidos coloridos e pó branco. A câmera de alta definição com infravermelho capturou cada detalhe da sujeira. Ela ria histericamente, contando maços de dinheiro e entregando sacos de drogas para jovens de olhos vidrados. O som direcional, focado nela através do microfone, oculto na arandela, transmitiu a voz dela para a minha sala de jantar, cristalina e mortal, por cima das batidas da música eletrônica. Vai, galera, o lote VIP acabou. Hoje o bagulho é doido. A casa do velho babão tá bombando. Relaxa que o meu primo dinossauro tá comendo peru com a família de múmias nos jardins. Ele é tão senil que acha que eu tô rezando míssari, aquele idiota. Compra logo o MD que o estoque tá acabando. O impacto daquela voz rasgando o silêncio da noite de Natal foi equivalente ao de uma bomba de fragmentação detonada no meio do peito da nossa família conservadora. O desembargador Humberto levou a mão ao coração. A tia Carmen começou a chorar num pranto convulso, não de tristeza, mas de uma repulsa e humilhação tão profundas que a faziam tremer. Os primos olhavam para o telão com nojo, as expressões contorcidas de nojo físico. A sobrinha exemplar, a menina que usou a desculpa de ajudar dependentes químicos, estava, na verdade, traficando drogas sintéticas para eles dentro do santuário sagrado, do patriarca da família, rindo da nossa cara, chamando-nos de múmias e de idiotas senes. A heresia era dupla. O sacrilégio era irreparável. Essa prostituta criminosa, o tio Humberto rosnou, a veia da testa pulsando de ódio, a voz embargada pela traição ao sangue. Ela está traficando drogas na casa do Vicente. Ela mentiu para todos nós. Fernando, pelo amor de Deus, não permita isso. Essa vagabunda destruiu o nome da família. A heresia tem um preço, Humberto, eu disse, levantando-me lentamente da minha cadeira, ajeitando as abotoaduras de prata da minha camisa de seda. O meu rosto era uma máscara impenetrável de gelo e fúria controlada. Olhei para Carlos no fundo da sala. Carlos. Chegou a hora do milagre de Natal. Pode acionar o coro dos anjos. Carlos tocou na tela do seu tablet corporativo. No telão gigante de 100 polegadas, as 4 câmeras da mansão do Pacaembu voltaram a formar um mosaico. Na câmera 1, que mostrava a rua, a escuridão foi subitamente dilacerada. 3, 4, 5 viaturas da Polícia Civil e 2 camburões pretos do Grupo de Operações Especiais, GOE, dobraram a esquina da mansão com os faróis apagados, ligando as luzes vermelhas e azuis de emergência, os giroflex, simultaneamente, num mar de letalidade e caos silencioso. Eu não pago apenas impostos pesados, tios e primos. Eu disse, a minha voz ecoando na sala de jantar emudecida. Eu pago por uma equipe de inteligência corporativa que preparou um dossiê criminal, com imagens, áudios e transações financeiras nos últimos 7 dias. Um dossiê que o Departamento de Narcóticos analisou ontem à tarde. A juventude acha que pode operar no escuro. Eles esquecem que somos nós, os velhos, que pagamos a conta de energia do mundo. No telão, a invasão foi tática, rápida e devastadora. Os seguranças clandestinos no portão foram jogados no chão, imobilizados sob a mira de fuzis. Homens de preto arrombaram as portas de jacarandá da mansão. Na sala principal, a música foi cortada de forma abrupta.
As luzes principais da casa foram acesas, cegando os invasores. O pânico estourou. Centenas de jovens corriam como baratas quando a luz da cozinha é acesa, tropeçando uns nos outros, tentando fugir pelas janelas, apenas para serem recebidos pelo cerco policial no jardim. Mas a obra-prima da justiça poética ocorreu na câmera do porão. A polícia desceu as escadas. Roberta, alucinada e banhada pelo suor da ganância, não teve tempo de correr. A câmera focou perfeitamente no momento em que 2 investigadores do Narcóticos agarraram a influenciadora de lifestyle pelos braços revestidos de paetês. Ela tentou resistir, gritando, chorando de desespero, a maquiagem escorrendo pelo rosto arrogante. O som direcional captou os gritos dela. Vocês não sabem quem eu sou. A casa é da minha família. Eu tenho advogados. O policial bateu o rosto dela contra a mesa de carvalho suja de drogas e puxou os braços dela para trás. O clique metálico das algemas de aço se fechando nos pulsos de Roberta foi a música clássica mais doce que tocou naquela noite de Natal. Ela foi erguida à força. Enquanto o policial lia os direitos dela, ela olhou, por um segundo, diretamente para a pequena arandela na parede onde a nossa câmera oculta estava alojada. O olhar de confusão deu lugar a um horror absoluto e esmagador. Talvez, naquele milésimo de segundo, no meio da viagem química e do terror penal, ela tenha percebido que o velho dinossauro senil enxergava e escutava tudo. Na minha sala de jantar, a família assistia ao espetáculo da desgraça em silêncio reverencial. Ninguém sentiu pena. A pena é um luxo reservado àqueles que erram por inocência. A traição com escárnio não merece lágrimas, merece correntes. A casa está limpa. Eu anunciei pegando a minha taça de Barolo. Olhei para a tela, onde Roberta era arrastada algemada para fora do porão sagrado do meu pai. Um brinde, família Siqueira, aos valores antigos e ao peso esmagador das consequências, todos na mesa. Ainda tremendo com a brutalidade e a eficiência da minha vingança, ergueram as taças em silêncio. Eles entenderam a mensagem nas entrelinhas. O guardião do patrimônio não tolera heresias. Hoje, 14 meses se passaram desde o baile do fim do mundo. A justiça criminal no Brasil pode ser lenta, mas, quando um réu é preso em flagrante com grandes quantidades de drogas sintéticas dentro de uma propriedade que não lhe pertence, e quando o Ministério Público recebe um dossiê probatório de 300 páginas com áudios de confissão e vídeos em 4K, o martelo bate com a força de uma bigorna. E claro, quando não há um único familiar rico disposto a pagar advogados caríssimos para atrasar o processo. A nossa família emitiu um comunicado formal de repúdio. O tio Humberto garantiu que as engrenagens da lei não tivessem atalhos. Roberta foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas, associação criminosa e dano qualificado a patrimônio histórico. A influenciadora, que achava o trabalho honesto uma piada de velhos, agora acorda às 5 da manhã na penitenciária feminina da capital. O cabelo loiro de salão, as unhas de gel e as roupas de grife desapareceram, substituídos por um uniforme caque e pela brutalidade implacável do sistema prisional brasileiro. Ela não tem celular. Ela não tem seguidores. Ela não tem festas VIP e, principalmente, ela não tem o perdão da família. Ela tentou telefonar-me 2 vezes do parlatório da prisão, implorando por um advogado da empresa. Eu mandei o diretor do presídio bloquear o meu número do ramal dela permanentemente. O perdão é exclusividade de Deus. O meu trabalho é organizar o encontro. A casa do Pacaembu foi fechada definitivamente. Doei a propriedade inteira, através de uma fundação gerida anonimamente pela Siqueira Logística, para uma verdadeira ordem de freiras carmelitas
que cuida de crianças com doenças terminais. O templo dos meus pais foi purificado pelo verdadeiro sacrifício. Do meu escritório na Faria Lima, sob as luzes neon de uma São Paulo chuvosa, eu tomo o meu expresso e finalizo os relatórios de manutenção da frota pesada. Aos 53 anos, eu confirmo a matemática da sobrevivência. O mundo digital e a juventude acelerada criaram a ilusão de que a velhice é sinônimo de fraqueza visual e auditiva. Os idiotas modernos acreditam que esconder as suas sujeiras em grupos anônimos de internet ou atrás de paredes grossas os protege dos olhos da velha guarda. Mas eles se esquecem de quem construiu as paredes. Eles se esquecem de quem financiou as câmeras. Eles ignoram o fato mais perigoso da selva corporativa. O lobo grisalho não ataca correndo atrás da presa no meio da festa. O lobo grisalho planta os explosivos debaixo da pista de dança, senta-se no trono, bebe vinho tinto e espera pacientemente até a vítima acender o próprio pavio. A arrogância é ruidosa, o poder verdadeiro é absolutamente invisível. Até mais.